Fala pessoal, Campeonato Mineiro da Segunda Divisão vai chegando ao fim da primeira fase e alguns clubes já estão classificados. Outros têm decisão no próximo sábado, dia 19, para decidir a sua vida na competição. Mas será que já dá pra gente prever quem seriam os possíveis adversários de cada clube nas quartas de final? Vem comigo nesse vídeo, solta a vinheta! Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai tentar fazer uma projeção daquilo que a gente acredita que é mais provável que aconteça nessa última rodada do dia 19 da primeira fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. E aí, baseado nessa projeção, tentaremos aí prever, hipoteticamente falando, alguns adversários das equipes que já se classificaram ou que tendem a se classificar. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal e deixar nos comentários caso você pense diferente daquilo que a gente vai falar. Lembrando que a situação que a gente vai tratar a seguir é hipotética e não necessariamente reflete a realidade do que vai acontecer no próximo sábado. Vamos lá! Bom, então vamos lá, pessoal. Grupo A, nós temos Coimbra na primeira colocação com 20 pontos, Contagem é o segundo, América de Teófilo é o terceiro, são os que estão brigando aí por classificação. Boston City Social nas últimas posições já desclassificados. A equipe do Contagem recebe o Boston City e nós acreditamos que o Contagem vai vencer esse jogo sem maiores dificuldades, dado ao desempenho atual do Boston City na competição. O mesmo acontece para o América de Teófilo, que precisa ganhar para continuar a ter chances de classificação e venceria o Social, que não ganhou de ninguém na competição. Para o América de Teófilo classificar, ele dependeria dessa vitória e precisaria de um tropeço, um empate ou uma derrota do Inter de Minas para entrar na oitava colocação. Se o América de Teófilo se classificar, ele pegaria quase 100% de chance aí, né? A equipe do Guarani nas quartas de final da competição. Agora, Coimbra e Contagem, que nós acreditamos que devam ser os classificados desse grupo, o Coimbra teria grandes possibilidades de enfrentar o Inter de Minas, ESUB ou Paracatu. Já a equipe do Contagem, a maior probabilidade entre os casos de testes aqui de simulação é que ele enfrente o Tupinambás. Poderia aparecer no caminho de outros times, mas a grande tendência é que seu adversário seja o Tupinambás, a menos que o Tupinambás tropece contra a equipe do Poços de Caldas, o que parece ser bastante improvável. Lembrando, pessoal, que essas são situações hipotéticas e não necessariamente refletem a realidade dos fatos. No grupo B, o Guarani é o primeiro colocado com 27 pontos, já contabilizando os 3 pontos que ele vai ganhar no WO contra a equipe do Atlético de Três Corações, que foi eliminado da competição. O Tupinambás é o segundo colocado com 18, Inter de Minas tem 14 e Vila Real tem 12. Essas duas equipes ainda com chances de classificação. A equipe do Tupinambás recebe o Poços de Caldas e acreditamos que vai vencer sem maiores dificuldades. A equipe do Vila Real recebe o Inter de Minas. O Inter de Minas precisa vencer o jogo, pois caso contrário, pode ficar de fora caso o América de Teófilo vença o Social. Acreditamos que o Inter de Minas vai para cima e o Vila Real, dado ao desempenho dele na competição, tem 12 pontos, recebeu 3 pontos de WO para o Atlético de Três Corações. O Vila havia perdido o jogo por 5-2, reverteu o resultado com a eliminação da equipe de Três Corações e não acreditamos que tenha desempenho suficiente para segurar aí o empate ou até mesmo ganhar o jogo, o que colocaria o Vila Real com possibilidade de classificação caso o América de Teófilo perdesse aí ou tropeçasse contra a equipe do Social. Portanto, acreditamos que Inter de Minas vença e Tupinambás também. Com isso, o Guarani tem grandes possibilidades de enfrentar o ESUB ou o Inter de Minas nessa situação. E a gente já vai ver por que já já. E o Tupinambás com grandes possibilidades de enfrentar a equipe do Contagem. No grupo C temos uma situação peculiar. Isso porque ESUB e Uberaba fazem talvez o jogo mais equilibrado da rodada, ou seja, um jogo em que ambas as equipes podem vencer, tanto Uberaba quanto ESUB. Nesse cenário, aqui da tela que vocês estão vendo, colocamos uma possibilidade de vitória para o Uberaba, mas poderia ser o contrário também. Acreditamos que o Paracatu vença a equipe do Araguari e nesse cenário que a gente colocou na tela para vocês, o Uberaba venceria o ESUB. O Uberaba estaria classificado, já está classificado com 19 pontos, o Paracatu se classificaria com 14 pontos na segunda colocação e a equipe do ESUB
também provavelmente se classificaria com os 13 pontos, a menos que perdesse por uma goleada para a equipe do Uberaba, o ESUB estaria classificado. O Uberaba, nesse cenário aí, tem grandes possibilidades de enfrentar o Paracatu ou o próprio ESUB, e a gente já vai ver por que já já. A equipe do Paracatu com grandes possibilidades de enfrentar o Uberaba ou Coimbra, e o ESUB com grandes possibilidades de enfrentar Guarani, Coimbra ou Uberaba. Vamos ver a diferença dos cenários entre os resultados de ESUB e Uberaba, que é o jogo mais equilibrado, na nossa opinião, da rodada. E o que aconteceria em caso de vitória de um, vitória de outro ou até mesmo empate. Primeiro cenário, caso o Uberaba vença, considerando que o Paracatu vai vencer o seu jogo, que o Tupinambás vença o Poços de Caldas e que o Inter de Minas vença o Vila Real e que o Contagem vença o Boston. Nesse caso, nós teríamos uma classificação geral composta por Guarani, Coimbra, Uberaba, Tupinambás, Contagem, Paracatu, Inter de Minas e ESUB. Nessa situação, o ESUB enfrentaria o Guarani, o Contagem enfrentaria o Tupinambás, o Paracatu enfrentaria o Uberaba e o Inter de Minas enfrentaria o Coimbra. Cenários hipotéticos, tá ok, pessoal? Nesse caso aí, o ESUB estaria ficando na 8ª colocação, porque nesse cenário estaria perdendo para o Uberaba. Caso o Inter de Minas não se classificasse e fosse o América de Teófilo Otoni, o ESUB mesmo perdendo subiria ali para a 7ª colocação e a equipe do América de Teófilo Otoni entraria na 8ª colocação. E aqui nós temos um cenário 2, onde a gente considera que o Uberaba empata com o ESUB e todos os demais cenários se repitam. Nesse caso, o ESUB entraria na 7ª colocação geral e o Inter de Minas enfrentaria o Guarani, o Contagem o Tupinambás, o Paracatu continuaria enfrentando o Uberaba também e o ESUB pegaria o Coimbra com os times da direita decidindo em casa. E o último cenário aí é caso o ESUB vença o Uberaba. A situação do ESUB, caso vença o Colorado, melhora bastante. Iria para a 4ª colocação geral, passaria o Uberaba pelo critério de desempate. Em aproveitamento seria a mesma coisa, com 16 pontos. E nessa situação, o ESUB pegaria o próprio Uberaba, muito provavelmente, decidindo em casa. O Inter de Minas continuaria a pegar o Guarani, o Contagem continuaria a pegar o Tupinambás e o Paracatu passaria a enfrentar a equipe do Coimbra. É importante frisar que, caso o América de Teófilo Otoni vença o seu jogo e o Inter de Minas tropece, o América de Teófilo Otoni entraria na 8ª colocação em todas as situações, inclusive nessa também. E caso o Vila Real vencesse o seu jogo e o América de Teófilo Otoni perdesse, quem poderia entrar na 8ª colocação seria a equipe do Vila Real. Portanto, torcedor, já dá pra gente desenhar alguns cenários aqui, principalmente em relação aos nossos times da região. O Uberaba muito provavelmente pega o Paracatu, mas caso perca o jogo, pode enfrentar o próprio ESUB, decidindo na casa do ESUB. Já o Paracatu, caso o Uberaba vença ou empata com o ESUB, terá o Uberaba como seu adversário, muito provavelmente. Caso contrário, passa a enfrentar, hipoteticamente falando, a equipe do Coimbra. Agora, tem um confronto que está com muita probabilidade de acontecer, que é o confronto entre Contagem e Tupinambás. O Guarani tem alguns possíveis adversários e não deve fugir muito de Inter de Minas, ESUB ou até propriamente dito o América de Teófilo Otoni. Gostou desse vídeo? Quem que você prefere pegar? Fala aí nos comentários para quem é sua torcida e qual equipe você iria preferir enfrentar nas quartas de final. Mas não esqueça de um detalhe. Por exemplo, caso o Uberaba perca para o ESUB e enfrente o próprio ESUB nas quartas de final, muito provavelmente, nas semifinais, o Uberaba estaria no caminho de Guarani ou Tupinambás. Então não esqueça de idealizar também o confronto das semifinais. Pode ser que o das quartas seja melhor em um ponto de vista, mas o das semifinais nem tanto assim. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, deixa também a sua previsão, o seu palpite aí pra gente. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!